Omulu, cultura, religião e saúde. Neste vídeo a gente vai descomplicar e trazer para vocês novidades. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Então seja bem-vindo ao nosso canal chamado Descomplicando a Saúde Coletiva, aqui no YouTube. E a gente também está no Instagram, aqui nessa conta Jamerson_J. Então seja muito bem-vindo. Todos vocês que querem acesso a conhecimento sobre saúde. E eu vou explicar por que eu escolhi esse tema, por que a pipoca, né? Por que esses 3 temas. Quem é da saúde já está muito acostumado. Todo mês tem sempre uma cor diferente. Todo mês tem sempre uma campanha diferente para que a gente possa colocar no nosso cronograma e acabar abordando, né, para os nossos diferentes públicos. A questão é, as campanhas são estratégias de oferta de serviços de saúde com assinaturas específicas. Que assinaturas são essas? Ela tem um objetivo específico, tem um prazo específico, tem um público-alvo específico. Então, se você entende isso, você vai perceber que, ao longo do ano, existem meses com mais ou menos campanhas e existem meses que batem recorde. No momento estamos em agosto, mês conhecido como mês dourado, e o dourado faz referência ao aleitamento materno. Ok. Quais são os desafios, os prós e contras de campanhas de saúde? Primeiro, que elas focam doença, então elas têm uma visão muito pontual. Ela tem um alvo muito limitado. Segundo, ela não fala de saúde, mas sim de doença, de combate à doença, de identificação, diagnóstico, tratamento e cura. Próximo tempo, ela persegue um tema isolado e não de forma integral. E essa herança de se valorizar campanhas, ela é do Ministério da Saúde, no Brasil, de uma herança da vigilância em saúde dentro do Ministério da Saúde. Então, na evolução das políticas públicas de saúde, a vigilância, ela focava na identificação de riscos, na identificação de tendências, na análise de processos de adoecimento. E daí, a partir da identificação de processos de adoecimento, nós temos o desenvolvimento das campanhas, que é para agir como uma estratégia de corte desses processos de adoecimento. Só que, quando a gente fala do outro lado da saúde, a gente está tentando olhar para além da doença, e sim o sujeito, o indivíduo. E esse indivíduo, ele é múltiplo todo o ano. Então, o indivíduo ele não é representado por uma coisa específica um ano só. Então, esse olhar aqui, ele é limitado. Ele não satisfaz, apesar de ser muito utilizado por vários municípios, inclusive por secretarias estaduais de saúde. Algumas são extremamente presas a campanhas coloridas mensais. E o que acontece? Quando o olhar da saúde é meramente campanhista, nós temos uma atuação limitada, superficial, reducionista, que não satisfaz as necessidades do território e nem do usuário. É isso, tá? Mas tem gente que foi educado a fazer campanha, só campanha. Tem gente que já tem 20, 30 anos na saúde e que a vivência da vigilância em saúde há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que era muito forte, era isso. Isso era o fazer saúde. Na verdade, isso é o combater doença, só para deixar claro. E por que eu escolhi esse vídeo dentro do agosto? Cuja campanha que se destaca é o Agosto Dourado. O Agosto Dourado é uma campanha do Ministério da Saúde para valorização e fortalecimento das estratégias que incentivem o aleitamento materno exclusivo, né, como forma de combate tanto à desnutrição quanto à mortalidade infantil, principalmente naquele primeiro mês, né?
valorizando também o vínculo mãe-bebê e também o olhar, além da criança, para o puerpério, ou seja, para essa mulher que passou pela gestação. É para deixar claro isso. Só que, e os outros públicos? Onde é que eu vou atender a criança, o adolescente e o homem? Parece que eu tenho que jogar uma roleta e verificar qual público eu vou atender no mês para dar destaque. Ou seja, o meu olhar ele nunca vai ser integral se eu ficar preso a esse conjunto de fitinhas coloridas. O mais justo com qualquer usuário atendido na saúde seria um abadá colorido, com todas as cores, e utilizado de dezembro a dezembro, né? Se isso faz sentido para você, você começa a perceber que a mobilização dos públicos ela não pode ser feita para atender o ministério. A gente está subvertendo a lógica da saúde. Os serviços públicos devem estar voltados ao território, à população, vírgula, reconhecendo suas multiplicidades, ou seja, às populações. E não somente ao público colorido para fazer campanha bonitinha, colocar hashtag, publicar nas redes sociais e correr atrás de curtidas. Bom, diante disso, eu quero trazer para vocês o tema, né, e o porquê da escolha desse vídeo. Esse vídeo eu escolhi porque o tema Omulu, que é uma divindade de origem iorubá, ela agrega essas três temáticas: cultura, religião e saúde, e também ancestralidade. E por que falar disso, Jamerson? Não é apologia à religião e nem à cultura, é reconhecimento de ancestralidade, reconhecimento de história, reconhecimento de fatores que compõem o indivíduo e aquilo que o torna sujeito. Entendeu? Já imaginou que todo o esforço colorido que você faz no seu município, ele muitas vezes pode ser compreendido como um desrespeito ao usuário, tendo em vista que a gente não está respeitando o usuário de forma nenhuma. A gente está tentando adestrar o usuário a partir de campanhas coloridas. É claro que quando nós temos uma bandeira, quando nós temos uma meta, quando nós temos um ponto que representa uma luta, ele favorece o sentimento de unidade, a sensação de unidade. Então é por isso quando temos o uniforme, nós temos a sensação de pertencimento. Também faz parte de estratégia de condução e de gestão de pessoas. Só que, na saúde, vírgula, valorizando o território, vírgula, compreendendo as multiplicidades, vírgula, as diversidades, vírgula, e as subjetividades, as demandas elas não são estanques, elas não esperam bonitinha uma atrás da outra. Elas são múltiplas e elas andam em processos paralelos. Nem sempre concorrentes. Uma demanda não espera a outra para ser atendida. As demandas são múltiplas. Então a ideia de calendário colorido ela é limitada, sim. Então, diante disso, compreendendo o nosso passado no Brasil, na qual nós temos a marca negativa, sofrida, vergonhosa de 388 anos de economia baseada em escravização, nós temos a necessidade de resgate, valorização, reconhecimento e respeito às populações e à cultura e religião, mas cultura é o melhor termo porque cultura é macro, dos povos de origem africana. Diante disso, para ampliar o nosso conhecimento e facilitar a interação, mas também sempre com uma estratégia de respeito, eu escolhi falar de Omulu. Omulu é um orixá, oriundo da cultura iorubá, que remonta cultura africana na sua grande riqueza e que tem, obviamente, diferentes leituras. Então, esse personagem da mitologia africana,
com destaque para a cultura iorubá, ele precisa ser discutido, conhecido, valorizado, porque na composição das religiões de matrizes africanas, ele também representa o cuidado na saúde. E aí, para que eu seja preciso na minha fala, eu vou trazer um pouco da história de Omolu. Então, diante disso, eu quero trazer o ponto para você poder estudar. Não fique preso nesse vídeo. Esse vídeo ele é só um start. Na cultura iorubá, existe sim um orixá, e orixá é uma forma de representação de divindade na mitologia iorubá, ligado ao cuidado à saúde. Só que é muito mais do que isso. Então, para que a gente possa começar a explicar, em diferentes vídeos, falas escritas, Omolu se apresenta como uma esperança para aqueles que precisam de cura, como uma divindade ligada à saúde. Jamison, mas existem outras formas e outras atribuições ligadas ao Omolu? Sim. Primeira coisa, é tão múltipla a cultura iorubá, tão imensa, que Omolu, de acordo também com sua história e com as linhas e ângulos de leitura, ele vai recebendo outros nomes. Obaluaê, Obaluaiê, Omolu com O, Omulu e Chapanã. Então é muito interessante que, caso você se interesse, você possa vir estudar sobre isso. Mas, com a ideia de poder sintetizar, o Omolu também está ligado à terra, ao fogo e à morte. Então, como é que uma divindade de origem da mitologia iorubá pode estar ligada à saúde? É porque não é um deus da morte, que leve as pessoas à morte, não é nada disso. Mas a ideia de uma saúde, de um cuidado, ela está ligada na nossa ancestralidade, na cultura africana, na mitologia iorubá, de uma forma integrada e não isolada. O cuidar está ligado a essa ancestralidade. E é um cuidar que interage. E ele é integral ao ponto de ter a passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e a interação também com o ambiente. Então, essa divindade, chamada Omolu, ele se torna um protetor dos doentes por ele ter conhecido a dor no seu nascimento e no seu logo após o abandono que ele sofreu, por ter nascido cheio de feridas, com a pele cheia de cicatrizes, e ele ter sido abandonado à própria sorte. Mas para que a gente possa dialogar com mais leitura, com mais qualidade, eu quero propor para você o seguinte: acesse essa página aqui, chamada Enciclopédia de Significados, na qual vai ter toda uma página, um texto lindo sobre o orixá da cura, chamado Omolu. De forma sintética, para que esse vídeo ele não fique muito longo, Omolu ele é filho de uma orixá já anciã, chamada Nanã. E ele nasceu, né, cheio de feridas e foi abandonado. E ele foi acolhido, adotado por Iemanjá. A imagem de representação de Omolu é essa daqui, onde eu estou passando o mouse, né, que ele é coberto por palhas, justamente ligado à sua pele cheia de cicatrizes. Mas aqui no nosso vídeo, que ele tem que ser sintético, é riquíssimo a ideia de que um orixá que logo no seu nascimento ele foi marcado pela dor e pelo abandono, ele pode ter
a possibilidade dele sobreviver é porque ele foi adotado por Iemanjá, rainha das águas. E essa adoção é que cuidou dele até a fase adulta. É claro que tem histórias sobre Omolu. Então, o que eu quero trazer para vocês? A história do cuidado na mitologia ligada à mitologia iorubá, ela traz significados e significados. Então, o cuidado na saúde, ele não é só uma ferramenta para quem usa branco. Ele não pertence somente a quem herda a saúde dita ocidental, dita técnica. Mas a saúde de berço é a saúde ligada ao cuidado. A saúde não somente de combate à dor. A saúde na qual você tem a disponibilidade a cuidar. E aí, nessa construção que está sendo feita aqui, a cobertura, né, nesse resumo dessa história que eu quero trazer para vocês, é que por causa dessas cicatrizes dessa criança que foi abandonada logo depois do parto, a sua própria sorte, que já estava sendo machucada por caranguejos, e ela foi resgatada e cuidada por Iemanjá, há necessidade da gente entender o seguinte: há necessidade do cuidado ligado à empatia e da disponibilidade ao cuidar, do lançar-se ao cuidar. E tem muitas pessoas que fazem saúde de uma forma desleixada, desconectada, sem demonstrar real preocupação. A real preocupação não é com o outro, muitas vezes, mas sim mostrar produtividade, preencher tabela, receber salário, receber gratificação por indicador. Então, o cuidado na saúde, o cuidar, muitas vezes precisa ser ressignificado. Isso vai para todas as áreas da saúde, não somente a atenção primária. Vai da atenção primária, a média e a alta. Qual é o significado de cuidar, né, para os profissionais de saúde e como isso vai impactar no usuário. Então, avançando um pouquinho no texto, para dizer o seguinte: devido, né, ao nosso histórico com a escravidão, a vinda de africanos que foram escravizados, promovendo essa diáspora, esse deslocamento, essa movimentação, para que a cultura africana tivesse uma sobrevivência, como estratégia de sobrevivência, como estratégia de resiliência, aconteceu o sincretismo, esse alinhamento com as divindades da matriz católica. Então, o Omolu, ele foi alinhado com São Lázaro e São Roque. E nesse mês de agosto, dia 16, tem-se uma comemoração em homenagem a essa divindade de origem africana, de origem de mitologia iorubá. Então, esse alinhamento, né, como São Lázaro e depois como São Roque, ele marcou o sincretismo religioso no Brasil. A relação da terra e a doença, para fechar o raciocínio. O Baluaê, ou Omolu, é frequentemente associado à terra e à cura de doenças, e é considerado o orixá da saúde, e sendo invocado para tratar enfermidades e desequilíbrios espirituais, reconhecendo também que existe o outro lado, que, né, acredita-se que ele possui o poder de curar e aliviar sofrimentos, mas também pode trazer doenças e epidemias quando desrespeitado, que é a ideia do desequilíbrio, né? E aqui em relação às cores, dias, ervas e oferendas. As cores do orixá são preto, branco e vermelho. O dia da semana a qual é associado é segunda-feira. A sua data de comemoração é dia 16 de agosto. Suas ervas são a papirobá, mamona, cambará e a canela de cachorro. Quanto à oferenda, o ebó, que são as oferendas realizadas aos orixás, é a pipoca. Por isso eu trouxe a imagem da pipoca. E esse texto ele está baseado nesses dois livros, né, de Reginaldo Prandi, que é a Mitologia dos Orixás, e Verger Pierre.
Esse texto ele é bem levinho, mas bem interessante. Voltando para a apresentação, e já saindo da dica de leitura, a gente tem que pensar o seguinte: quantas ações, e aqui mesmo no estado que eu estou morando, ou em vários outros estados, quantas vezes nós acreditamos que estamos respeitando as comunidades tradicionais e, na verdade, só estamos invadindo um espaço com as nossas crenças, que muitas vezes são desrespeitosas ou não reconhecem toda a riqueza da ancestralidade daquela população. Então, olha só o que pode fazer mais significado do que esse conjunto de lacinhos coloridos, que muitas vezes uma cor já tem 3 significados, como o vermelho. Só o vermelho tem doação de sangue, doenças cardiovasculares e AIDS, e o amarelo tem acidente de trânsitos e saúde mental, e hepatites e câncer ósseo, 4 significados, do que a pipoca, que é uma oferenda ao Molu, ou Obaluayê, de um povo que já reconhece essa divindade muito antes de qualquer lacinho que possa ser inventado. Então, fazer esse vídeo é uma estratégia e um pedido de reconhecimento e de respeito, e também tentar compartilhar conhecimento com você, profissional de saúde, gestor de saúde, para que as nossas ações elas sejam cada vez mais integrais, respeitosas e com reconhecimento de ancestralidade. Isso vai impactar em cuidados assistenciais e também reconhecendo o indivíduo como um todo e não somente a sua questão orgânica. Nós podemos ter impactos reais, integrais e também ligados à saúde mental, saúde orgânica, saúde como um todo, né? Estou trazendo também essa sugestão aqui de vídeo, chamado Mitologia Yorubá, Orixás Principais, Lendas e Mitos, porque existe uma infinidade, existe uma variedade incrível na mitologia Yorubá sobre como eles compreendem o mundo, a distribuição, as representações divinas e dentro dessas divindades, atribuições, comportamentos, semelhanças ou não com seres humanos, a explicação do universo, explicação do binômio saúde-doença que é tão discutido na saúde ocidental. Então, o reconhecimento dessa riqueza é de uma estratégia incrível para a gente poder ser mais respeitoso e mais integral com as populações de origem africana, com as pessoas das religiões de matrizes africanas. E aí a gente consegue apresentar gradativamente respeito e honra por essa ancestralidade. Então, esse é o objetivo desse vídeo, é sensibilizar, explicar, descomplicar, convidar você a ter uma visão mais integral sobre cultura, sobre respeito à ancestralidade. Saúde não é vestir branco ligado a uma barreira de proteção para saber se a roupa está suja ou não. Saúde não é realização de procedimentos. A saúde é a escolha do destinar a cuidar. E o cuidar não está ligado somente ao diagnóstico, realização de procedimentos e tratamento. Então, há necessidade dessa expansão de compreensão para que o real significado de saúde possa vir a aparecer. E para que a gente possa pensar em realmente sermos integrais. Esse é o meu convite a você. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você tiver gostado ou não, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Compartilha esse vídeo se esse vídeo fez sentido para você. Tá? Muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Descomplicando Saúde Coletiva. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. E a minha meta de vida é melhorar a qualidade de saúde do nosso país, fornecendo conhecimento, discutindo e gerando possibilidades de melhoria na qualidade dos nossos serviços. Até o próximo vídeo.